No dia 2 de agosto de 1982, ia ao ar a primeira edição do Jornal da Globo. São 40 anos mostrando e analisando os fatos do país e do mundo para que todo mundo vá dormir bem informado. Hoje e amanhã nós vamos relembrar essa trajetória, começando pelos primeiros 20 anos do jornal. De agosto de 1982. O Jornal da Globo entrou no ar pela primeira vez com uma bancada cheia. Eram 3 apresentadores e mais um comentarista para analisar o assunto mais importante do dia. O Rio de Janeiro está capacitado a fornecer essa mão de obra ou a formar essa mão de obra? Parece que a economia será um assunto em debate também na política. E é muito grande o movimento hoje no mundo teatral brasileiro. Eugênio Ionesco chegou ao Rio. Mais numa década com mudanças constantes e muito significativas. Diretas! Já! Esta foi a última eleição indireta do país. Os apresentadores também foram mudando. A maioria vai preferir correr atrás dos votos. Nascido às vésperas da primeira eleição direta para governador desde o golpe de 1964, o Jornal da Globo sempre teve na política um dos seus principais assuntos. Diante da grande importância do seu complexo industrial, qualquer posição que o senhor tome é significativa. Quase 1 milhão de eleitores gaúchos disseram ao Ibope não estarem dispostos a votar em candidato algum nesse segundo turno. O ministro estaria demissionário, segundo as informações que circulavam agora à noite aqui em Brasília. A noite de 21 de abril de 1985 foi inesquecível. O jornal foi o primeiro a ir ao ar depois da morte do presidente eleito Tancredo Neves. Às 10h30 da noite, o secretário de imprensa, Antônio Brito, leu o último boletim desses 38 dias de internamento do presidente. Era o boletim de número 42. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. E o primeiro, depois do TSE confirmar a vitória de Fernando Collor de Mello nas primeiras eleições presidenciais depois da retomada democrática. Pelos números do TSE, a eleição presidencial já está definida. O brasileiro vai ter nas mãos. Em tempos de hiperinflação, troca da moeda e crise da dívida externa, o jornal também dedicava grandes espaços à economia. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. O governo divulga o Plano Bresser, que, entre outras coisas, congela preços e salários por 90 dias. O governo decidiu anunciar nesta quinta-feira, 29, um pesado pacote econômico contra a escalada da inflação. O imposto de renda na fonte sobre o 13º ficaria assim. Uma prova de fogo foi a edição do dia 20 de fevereiro de 1987, uma sexta-feira. É que naquela noite o então presidente José Sarney decretou a moratória da dívida externa. De olhos no mundo, a cobertura internacional do Jornal da Globo sempre foi marcante. Reportagens como a de Lucas Mendes na explosão da Challenger, em 1986. Roger, potência total. Foram as últimas palavras que vieram da Challenger. Ou a de Cílio Bocaneira, que registrou a queda do Muro de Berlim no final de 1989. As pessoas estão aqui comemorando a abertura do Muro de Berlim. A cobertura era complementada com análises que tinham um toque ácido. Agora, Fidel Castro só falta convidar os exilados para voltarem a Cuba, deixar que eles criem partidos e fazer uma eleição democrática. Quem sabe, talvez ele ganhe. E não faltava espaço para o humor, com charges e comentários. Eu acho que é melhor, em vez do acordo de cavalheiros, eles fazerem um acerto de capajestes. A análise também se fazia presente na cobertura esportiva. E ambos vão propor, nesta semana, mudanças para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. E a cultura sempre recebeu um espaço generoso. A morte do poeta Carlos Drummond de Andrade, em 1987, mereceu uma homenagem especial, escrita por Armando Nogueira. Em cada poema, uma flor. Em cada poema, o amor.
A música se impôs em meio a uma época efervescente, com o surgimento de estrelas como Madonna. Da New Wave e do Rock Brasil. Os grandes festivais foram destaque nos primeiros anos do JG, como o Rock in Rio. Esse tipo de música, heavy metal, tem que ser ouvido muito alto. Então vamos lá, com os melhores momentos do Whitesnake. E o Hollywood Rock, em 1988, 1990 e 1992. A melhor notícia dessa noite aconteceu agora, quando entrou no palco o Bon Jovi. O rock foi o ritmo que embalou a primeira década do Jornal da Globo. A segunda começou ao som de uma nova palavra na política brasileira: impeachment. Foram mais de 5 meses desde as primeiras denúncias. Já passava das 5 da tarde quando a votação começou em Brasília. Aí o Anhangabaú fez silêncio. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim No gabinete principal e nas demais repartições públicas, as fotos do presidente Collor devem permanecer. Mas o presidente Itamar Franco terá um ministério renovado, e não apenas em nomes. 1992 foi um ano de virada para o Brasil. O primeiro presidente eleito pelo povo em 30 anos renunciou depois de um processo de impeachment. Itamar Franco assumiu o país com uma inflação de mais de 1000% ao ano. O Jornal da Globo entendeu que, naquele momento, o foco era economia e política. E, em menos de 6 meses, estreou um novo formato. O ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, antecipou hoje para o Jornal da Globo algumas medidas. Ainda não vai ser desta vez que o governo volta a controlar ou tabelar preços. O esquema de corrupção que derrubou Fernando Collor seguia sob investigação. A missão brasileira encarregada de trazer de volta ao Brasil o empresário PC Farias desembarca amanhã, às 11 da noite, horário de Brasília, em Bangkok. Na bagagem, para evitar surpresas desagradáveis, algemas e também esse mandato de prisão. PC voltou e teve que se explicar. Na CPI do PC eu era o acusado. E como acusado, eu tenho o direito de calar. Eu tenho o direito de dizer o que eu quero. A Vossa Excelência pode não falar. Mentira que Vossa Excelência não pode. Era 1994 e o mundo se despedia do espírito daquela juventude. O corpo foi encontrado por um eletricista que trabalhava na casa de Cobain, em Seattle. Um jovem atormentado que cantou o desassossego de sua geração com a explosiva música grunge. E o Brasil perdia um herói. Corações e mentes de todos os cantos do país estavam hoje, de novo, voltados para Ayrton Senna da Silva. Estou há 4 dias já chorando mal e não sei até quando que vai ficar essa dor no coração. Nunca vi um ser humano brasileiro transmitir tanta alegria ao povo e ao mundo inteiro. Na economia, uma troca de moeda mudaria o nosso destino. Na história do Brasil, nunca existiu uma nota com um valor tão alto como esta, a de R$100. A cédula azul, que vai valer exatamente o que vale esta verdinha aqui, a de $100. Brasil! E numa quarta-feira de julho, ficamos muito perto de voltar a sorrir. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Vamos, Jorginho! Olha o cruzamento para cá, olha o gol! Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Brasil! Vencemos a Copa. Escolhemos um novo presidente. E PC Farias deixou a prisão após 2 anos.
Apareceu morto 6 meses depois, junto com a namorada, Suzana Marcolino. O comando da Polícia Militar de Alagoas divulga amanhã o nome do PM que comprou a arma usada para matar Paulo César Farias e a namorada Suzana Marcolino da Silva. Quem matou o PC? Era a pergunta que estava nas ruas. Segundo a investigação, foi a própria Suzana quem atirou e se suicidou em seguida. No campo, a tensão se tornou brutal, com 19 trabalhadores sem terra mortos, em Eldorado dos Carajás, no Pará. Os PMs começam a operação atirando bombas de efeito moral. Os policiais também atiram para o alto. Os sem terra não se intimidam. Partem para cima dos PMs com foices, facões e pedaços de pau. Os militares recuam. O recuo foi rápido. A PM volta com rajadas de metralhadora. Os sem terra recuam. Demorava para carregar e a conexão caía toda hora. Mas em 1996, os brasileiros conheceram a internet. O Jornal da Globo vai contar para você. A partir de agora, eu vou fazer minhas compras totalmente via internet. Telefone, computador, modem, provedor e a tela se abre para o mundo. Hoje existem 3 grandes redes internacionais que permitem bate-papo pelo computador. Tem pessoas que botam uma máscara porque atrás do computador elas podem fazer coisa que pessoalmente elas não podem fazer. A ciência avançava rápido e aprendeu a multiplicar a vida. Dolly é a cópia da célula de uma ovelha 3 anos mais velha do que ela. Podemos também clonar o ser humano? A década mostrou que não havia resposta para muitos questionamentos éticos. No túnel das almas, em Paris, morria a mulher mais fotografada do mundo. Morreu perseguida pelas câmeras ao lado do namorado Dodge. O assédio sexual no trabalho virou o assunto da vez. Em entrevista à rede pública de TV, o presidente disse que só teve relações profissionais com a estagiária. Era mentira. Tudo aconteceu dentro do escritório na Casa Branca. 17 de agosto do ano passado. O presidente Bill Clinton pede desculpas à nação pelo romance com Mônica Lewinsky. Como foi que ela se sentiu quando ouviu o presidente? I felt like a piece of trash. Boa noite! Então, cá estamos, instalações novinhas em folha, inauguradas hoje em São Paulo. A partir de agora, o Jornal da Globo sai do estúdio e é transmitido para todo o Brasil, direto da redação mais moderna do país. E hoje não dá para deixar de mostrar a festa de inauguração. O Brasil vivia uma crise cambial e o presidente teve que dar explicações ali mesmo, na festa. Não há nenhum plano sendo elaborado. Eu não seria homem de fazer confiscos, fechar contas de repente. No ano 2000, grandes coberturas policiais. Acompanhamos o desfecho trágico do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. Era o momento certo de dar um tiro de surpresa, conseguir a surpresa em cima dele e resgatar a vítima. Só que ele, ao cair, caiu disparando a arma. O coronel só não soube explicar como o bandido morreu. Em São Paulo, outro sequestro, o de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. A caçada ao sequestrador que planejou o crime foi longa. Fernando carregava 2 pistolas, matou 2 policiais com vários tiros e feriu um terceiro. Ele desceu apenas um andar de elevador e depois iniciou uma fuga surpreendente pelo lado de fora do prédio. A história, digna de filme, terminou no mesmo lugar onde começou. O sequestrador, com 2 armas, mantinha o empresário na cozinha da casa. 7 horas depois, o homem que planejava a fuga de helicóptero conformou-se com a rendição. Se o início da década foi decisivo para o Brasil, o final desviou a rota do mundo. Aconteceu quando um avião cruzou o céu de Nova York. E era só o primeiro. O pesadelo está apenas começando. Um segundo avião atravessa a outra torre bem no meio. E aí, o apocalipse. Primeiro uma torre. Depois a outra. Desaparecem na fumaça.
Mais de 12 horas depois dos atentados, o que sobrou do World Trade Center continua a arder, enchendo de fumaça o céu de Nova York. Uma cidade fantasma que nunca mais será a mesma. As chamas no Pentágono ainda não se apagaram. E o chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas, General Henry Sheldon, disse: "Eu não vou entrar em detalhes, mas as Forças Armadas americanas estão prontas para qualquer ação imediata que seja necessária." Bin Laden formou um exército de fanáticos islâmicos com o objetivo de declarar a Guerra Santa contra os americanos. Ganhou o apoio velado da milícia talibã e, por isso, conseguiu montar seu quartel-general nas montanhas daquele país. Ainda temos muita história para te contar sobre o JG. Amanhã é a vez da retrospectiva com as décadas de 2000 e de 2010, as duas primeiras deste século. O Memória Globo fez um mini documentário com os bastidores do nosso trabalho. Para chegar a ele, é só apontar a câmera do celular para o QR Code aqui embaixo da nossa tela, que a gente pôs aqui no telão. E o G1 também preparou um especial com curiosidades, um quiz que eu já gabaritei e um resumo das principais coberturas nestes 40 anos. Também está aqui neste outro QR Code que a gente colocou no telão. O Jornal da Globo de hoje, dos 40 anos, fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 e a seguir tem Conversa com Bial. Boa noite para você, até amanhã.